Boa tarde, meu nome é Bernardo Almeida, sou aluno de Gestão Empresarial, finalizando o sexto semestre, e hoje eu vou apresentar o meu trabalho de graduação, trabalho esse que tem como tema Gestão de Pessoas e a sua necessidade no mercado de trabalho. Vou começar mostrando pela introdução do trabalho, pela introdução aqui, que foi feita, que mostra que a gestão de pessoas se tornou um elemento completamente essencial dentro das organizações modernas. Isso aconteceu principalmente porque as empresas entenderam que o capital humano é o maior diferencial que elas podem ter, É um diferencial até mesmo maior que o tecnológico, porque o maior ativo da empresa, sem dúvida, é o seu colaborador. E esse estudo, ele visa mostrar que quando uma gestão de pessoas é bem estruturada, ela acaba melhorando juntamente com isso a motivação, o engajamento, a produtividade, e com tudo isso ela acaba melhorando, os resultados que a empresa vai ter. Bom, aqui eu mostrei a viabilidade do trabalho, que acontece justamente por causa do amplo acesso à bibliografia especializada para que a pesquisa seja feita. A questão norteadora que eu utilizei é como a gestão de pessoas é aplicada nas organizações e qual sua importância para o desenvolvimento organizacional. O objetivo do trabalho foi posto como identificar as principais teorias e práticas de gestão de pessoas que se utilizam nas empresas e analisar a contribuição para o mercado atual. E a hipótese principal é que as organizações que adotam práticas modernas de gestão de pessoas, elas apresentam melhores resultados em comparação a que não apresentam. O percurso metodológico é feito de forma exploratória, tem uma ampla gama bibliográfica que comprova tudo que está sendo escrito e tudo que está sendo dissertado nesse texto, e tudo isso corrobora, toda essa gama bibliográfica corrobora com a hipótese e com o sentido geral do TG. Bom, então vou começar agora mostrando o capítulo 1 do TG, Fundamentação Teórica. Na primeira parte, a ideia e o desenvolvimento de gestão de pessoas, eu mostrei que a gestão de pessoas sempre existiu de alguma forma, mas ela não era tratada com a importância que é hoje, Porque no início do século XX era mais um modelo mecânico, baseado muito na administração científica. Então o trabalhador acabava que ele era muito visto apenas como uma peça do processo produtivo e não como um humano em si. Mas isso começou a mudar muito com Elton Mayo e a teoria das relações humanas, porque a partir dali começou a ser visto que o colaborador devia ser encarado de forma emocional, de forma social, como esses fatores sociais e emocionais impactavam na sua produtividade, não só os fatores burocráticos e mecânicos do trabalho. Então a empresa começou a olhar, as empresas começaram a partir disso a deixar de olhar apenas para as tarefas e começaram a olhar para as pessoas como que elas são, seres humanos. Então por isso a gestão empresarial mudou tanto ao longo do tempo, que a gente vê as mudanças dela, das fases evolutivas dela, nesse gráfico inclusive. Bom, na parte de teoria no campo da gestão de pessoas, eu mostrei as diversas teorias que embasam o pensamento da gestão de pessoas moderno, Aqui eu mostrei a teoria dos dois fatores de Herzberg, que basicamente divide o trabalho, os fatores do trabalho em dois grupos, que são os fatores higiênicos, como salário, condições internas, políticas internas, e também os fatores motivacionais, por outro lado, como reconhecimento, realização, crescimento, coisas que aumentam engajamento, satisfação do colaborador. Então essa teoria ela é amplamente usada até hoje justamente porque ela mostra que só o lado financeiro num trabalho não é o suficiente para a pessoa se sentir motivada, mas que ela também precisa de outros fatores para isso, Para ela se sentir motivada, ela também precisa ver que está sendo reconhecida, ver que ela está crescendo ali na empresa, ver que a empresa tem um propósito e que ela corrobora para esse propósito. Então essa teoria ela é muito famosa justamente por isso. Na parte de teoria comportamental, foi reforçada aqui a importância das relações humanas, que
Mostra muito também essa parte de que o ser humano não trabalha só por dinheiro, mas também pelas relações, pelo clima, pelo pertencimento e também pela comunicação existente na empresa. Então, essa visão aqui, né, ela acabou por mudar completamente a forma que as empresas enxergavam seus colaboradores. Começaram a enxergar, né, esses colaboradores como pessoas que queriam contribuir verdadeiramente para a empresa e não apenas receber o salário e ficarem contentes apenas pelo lado financeiro. Bom, na parte do modelo estratégico de capital humano de Uris, eu mostrei essa teoria de Uris também aqui, né, que fala sobre um RH estratégico. Então, essa teoria mostra que o RH deve assumir basicamente 4 funções essenciais: a de parceiro estratégico, a de agente da mudança, a de especialista em processos administrativos e a de defensor dos empregados. Então, acaba que essa proposta ela é essencial, né, para que os empregados, o RH faça parte da estratégia da empresa de forma definitiva. Bom, o último subtópico aqui, 1.3, a importância da gestão de pessoas no mercado atual. Eu enfatizei como nós vivemos hoje num cenário de mudança rápida, de muita tecnologia avançada, ambientes cada vez mais diversos. É cada vez mais necessário, justamente por esse ambiente completamente transitório, que a gestão de pessoas esteja preparada para desenvolver as competências, para reter talentos, reter funcionários na empresa e para criar ambientes saudáveis e estimulantes de trabalho. Além disso, também tem estudos que mostram, né, que colaboradores motivados geram maior produtividade e por isso, justamente por causa desse fator, que a gestão de pessoas é completamente indispensável. Nesse gráfico aqui, inclusive, tem informação de como uma empresa com gestão de pessoas estratégica é sempre mais eficiente do que uma sem gestão de pessoas estruturada. Aqui é claramente está bem à mostra, né, que as empresas com gestão de pessoas estratégicas sempre são mais bem sucedidas nesse quesito. Bom, na parte do capítulo 2, eu passei aqui pelo percurso metodológico, né, começando pela caracterização da pesquisa. Esse estudo serviu para investigar, né, como a gestão de pessoas influencia o desempenho organizacional e como os colaboradores percebem as práticas no dia a dia. A pesquisa foi feita de forma exploratória, né, então ela serve para aprofundar a compreensão sobre o tema, serve para levantar hipóteses também e mostrar como a gestão de pessoas é ampla e complexa. Então, por causa disso, a abordagem exploratória foi mais adequada. Bom, o delineamento foi feito a partir de uma pesquisa bibliodocumental, então é muito baseado em livros, artigos, relatórios, estudos, documentos de instituições especializadas. Então, o delineamento é basicamente inteiro feito de estudos já existentes. Bom, a caracterização do lugar e da amostra, a análise acaba por mostrar dados secundários de grandes instituições, né, instituições essas como LinkedIn, Deloitte, GPTW Brasil. Todas essas produziram estudos sobre clima organizacional, sobre motivação, sobre capital humano e todas elas embasaram por completo o sentido do meu estudo e comprovaram a hipótese dada. Bom, na parte de procedimentos para coleta e análise de dados, os dados foram coletados todos de forma online em documentos já publicados em estatísticas confiáveis já existentes. E a análise foi feita de forma qualitativa, né? Então, ela foi feita de forma a permitir que fossem interpretadas percepções, padrões e tendências relacionadas à gestão de pessoas por meio desses dados já existentes e por meio, né, de pesquisas que já têm o seu embasamento comprovado. Bom, o capítulo 3, o último capítulo, a análise e discussão de dados, começando pela apresentação aqui na introdução do capítulo. A gente vê que os dados analisados, né, tem muitos dados aqui sobre o que as instituições mostraram
da importância da gestão de pessoas. Tem, por exemplo, o dado da Gallup, que mostra que apenas 23% dos trabalhadores no mundo se consideram engajados, o que mostra como a gestão de pessoas tem que melhorar nesse sentido, porque a grande maioria dos trabalhadores não se sente engajado no que faz. Tem também aqui a McKinsey, que revelou que 41% das demissões acontecem por falta de reconhecimento. Então, a pessoa, por não se sentir pertencente ao ambiente, não se sentir com o trabalho valorizado, vai e pede demissão. 35% das demissões acontecem também por falta de oportunidade de crescimento. Muitas pessoas ficam presas no mesmo emprego, né, quer dizer, na mesma função da empresa, e não conseguem aumentar de cargo mesmo sendo competentes, ficam anos estagnadas no mesmo cargo. Isso acaba sendo um motivo também para que as pessoas saiam. Um RH que não reconhece que funcionários têm que emergir de função acaba causando isso também. Tem a estatística interessante aqui de que 26% deixaram seus empregos porque não viam sentido no trabalho. Então a empresa não soube mostrar o propósito daquilo, a empresa não soube fazer com que o empregado se visse fazendo algo prestativo, algo que ia com a visão e os valores da empresa. Então, por causa disso, por causa de não ver sentido no trabalho, 26% acabam deixando os empregos. Tem uma estatística interessante aqui também do Deloitte, né, que mostra que 91% dos líderes afirmam que o capital humano é o maior diferencial competitivo atual, o que corrobora com o que eu disse sobre o fato do capital humano ser o maior ativo que uma empresa tem. Uma pesquisa aqui do LinkedIn também mostrou uma coisa interessante, né, que é o fato de que 93% dos colaboradores permaneceriam mais tempo em empresas que investem em desenvolvimento, o que mostra que os colaboradores sentem essa necessidade também de estarem num lugar que investe em desenvolvimento. Então, basicamente, tem muitos dados, né? Tem muitos dados aqui que corroboram isso, né? Tem esse dado aqui da GPTW Brasil também, que mostram que empresas de alto desempenho alcançam 85% de satisfação média quando oferecem clima positivo. A Gallup também, que mostra que trabalhadores recebem apoio emocional, tem 44% de maior engajamento. Então, são vários e vários dados aqui que comprovam, né, que com certeza o bem-estar, o desenvolvimento, um RH estruturado, uma gestão de pessoas realmente eficiente, são alimentos completamente essenciais aqui para uma empresa funcionar. Além desses dados que eu citei, tem alguns outros menores aqui, e todos eles corroboram para a mesma coisa, para o mesmo propósito, que é a importância da gestão de pessoas como algo completamente indispensável. Bom, nas considerações parciais aqui, os dados comprovaram com certeza, de forma irrefutável, que o engajamento global é baixo, que o reconhecimento e o crescimento são fatores decisivos para alguém permanecer na empresa, que o clima organizacional positivo aumenta a produtividade, o que é bom para o funcionário, que é bom e também que é bom para a empresa, que falhas na gestão explicam grande parte das demissões, e também que o capital humano é unanimemente visto como essencial até mesmo pelos líderes da empresa. Bom, a parte aqui de considerações finais, né, é basicamente tudo isso, né? Tudo isso que eu fui explicando até agora. Que a gestão de empresas, a gestão de pessoas, né, ela é completamente indispensável para qualquer organização moderna. Então, ela vai influenciar diretamente na motivação, no engajamento, na produtividade, no clima da empresa. E todos os estudos e todos os dados analisados reforçam que empresas que investem no capital humano, elas alcançam sim melhores resultados e se tornam sim mais competitivas. Então, né, diante de todos esses dados que foram expostos, diante de tudo isso que foi materializado em pesquisa aqui por mim, fica claro que a gestão de pessoas ela não é apenas um setor dentro da empresa, não é um setor como qualquer outro, mas sim ela é um dos principais caminhos para o sucesso organizacional. Então, por isso, ela não pode jamais ser negligenciada.
Bom, aqui no final consta todas as referências que eu pus para chegar nos dados que eu tive, e todas essas referências estão disponíveis para serem consultadas para servirem de prova do embasamento que o meu TG teve.